Misteriosa oração da noite revela segredos impactantes sobre um passado oculto. Na pequena vila de Santo Inácio, onde as casas de pedra pareciam sussurrar histórias antigas e as sombras dançavam sob a luz da lua, Clara passava os dias entre as ruínas da velha igreja. A restauração do templo não era apenas um dever. Era uma necessidade, um desejo profundo que pulsava dentro dela. Mas havia muito mais nas paredes desgastadas do que se poderia imaginar. Em uma noite quente, enquanto a poeira pairava no ar, Clara tropeçou em algo. Era um manuscrito. Suas páginas amareladas e desgastadas revelavam orações que pareciam invocar forças invisíveis. As palavras, escritas em uma caligrafia elegante, começaram a brilhar ao toque de suas mãos, como se tivessem vida própria. Cada noite, assim que o sol se punha, Clara se acomodava em sua cama, o coração acelerado, e começava a ler em voz alta. O som das palavras ecoava pelo quarto, ressoando em cada canto, até que um arrepio fazia seu corpo todo vibrar. Com cada oração, segredos obscuros começavam a se desvelar. Ela via visões de rostos entristecidos, de rituais esquecidos, de antigas deidades adoradas com fervor. Seus olhos se arregalavam de medo e fascínio, enquanto figuras de sua família apareciam em meio às sombras, revelando uma linhagem que estava além de tudo o que conhecia. Mas as revelações trouxeram consigo um peso emocional devastador. As palavras de um passado não muito distante a chamavam, ecoando em seu coração e na mente. Clara, você é a chave, sussurravam em seus sonhos. Ao mesmo tempo, uma presença estranha e ameaçadora parecia observar seu caminho nas noites silenciosas. O bispo local, um homem severo, começava a anotar suas pesquisas e tentava dissuadi-la, ocultando os próprios segredos que a igreja se esforçava para enterrar. Não interaja com o que não entende, Clara, ele avisava. Sua voz carregada de preocupação, mas também de algo que beirava o receio. A atmosfera na vila estava mudando. Os vizinhos cochichavam, lançavam olhares desconfiados, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Clara se via dividida entre sua devoção e a necessidade de descobrir a verdade. O que aquelas orações realmente significavam. A cada leve toque do manuscrito, mais peças do quebra-cabeça surgiam, revelando horrores do passado que estiveram escondidos por muito tempo. E então, em um desses sonhos inquietantes, a presença surgiu. Era como uma sombra dançante de olhos cintilantes que sussurrava verdades e distorções. Você não pode ignorar o que está destinado a você, dizia, como se cada palavra fosse um feitiço encantado. Clara sentiu uma pressão no peito. Sua respiração se tornava pesada. Ela sabia que a resposta para tudo estava bem ali, nas páginas empoeiradas. Mas a que custo? A dúvida a consumia. Revelar a verdade poderia destruir a paz que a vila e sua própria alma lutavam para preservar. A linha entre fé e curiosidade se tornava cada vez mais tênue, enquanto ela se preparava para o que viria em seguida. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda tá inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara se sentou na beira da cama depois do sonho perturbador. O sussurro ainda ecoava na sua mente. Fui destinada a algo, mas o quê? A cada dia se tornava mais difícil ignorar a verdade que a cercava. Ela fechou os olhos e respirou fundo, tentando encontrar coragem, mas havia um incêndio dentro dela, uma mistura de medo e determinação. Naquela noite, assim que a lua apareceu, Clara se aproximou da velha igreja. O manuscrito estava sobre a mesa, esfarrapada de madeira, como um amigo esperando para revelar mais segredos. As palavras, já familiares, reverberavam em sua mente. Um novo poder parecia fluir através do papel agora, chamando-a. Ao abrir o manuscrito, uma brisa gélida atravessou o cômodo, apagando a vela que iluminava a sala. Clara parou, o coração disparado. Algo estava diferente. As páginas começaram a vibrar e a luz da lua dançava sobre elas, transformando as letras em sombras que se moviam. Então, numa fração de segundo, uma imagem clara se formou em sua mente. Uma visão que a deixou paralisada de horror. Não, não pode ser! Murmurou, levando a mão. A boca! Era seu pai, mas não como ela o conhecia. A imagem mostrava um ritual e ele estava no centro, cercado por figuras encapuzadas. Clara sentiu um nó na garganta. O homem que ela amava tinha estado envolvido em algo sombrio. As revelações seguintes foram ainda mais devastadoras. A linha de sua família não era apenas de adoradores, mas de guardiões de segredos terríveis. O som de passos a puxou de volta à realidade. A porta rangeu e o bispo entrou com expressões de alarmada preocupação. Clara! Ele gritou, mas a ira no olhar dele a fez hesitar. O que você fez? Perguntou, a voz tremendo entre a raiva e o desespero. Eu vi o que ele fez. O que nossa família fez. Clara respondeu, indignada e confusa. As revelações corriam em sua mente como um rio descontrolado. O bispo pareceu desmoronar aquelas palavras. Você não entende, Clara. Eles jamais deveriam saber. Você é a última da linhagem que pode... Mas de repente um grito perfurante cortou o silêncio da noite. Um estrondo ecoou pela vila, como se a terra estivesse se despedaçando. Os dois se entreolharam em choque. O que foi isso? Clara perguntou, o coração pulsando rápido. O bispo, com a palidez espelhando o medo em seus olhos, abriu a porta e saiu correndo. Clara o seguiu, o medo a impulsionando. No caminho, encontrou várias pessoas, todos com expressões de horror, olhando para a parte de trás da igreja. Quando chegaram, Clara respirou com dificuldade. O que viu queimou sua mente com imagens de devastação. Atrás da igreja, uma grande fenda se formara na terra, lançando uma luz avermelhada que dançava como se estivesse viva. Veja, o que é isso? Alguém gritou. Feridos, relutantes, as pessoas se afastavam, chocadas.
Clara, por outro lado, sentiu uma forte atração por aquela luz. Era perigosa, mas parecia chamá-la. E foi nesse momento, no meio do caos, que ela percebeu. Aquela fenda não era apenas uma racha no solo. Era uma porta. A porta para o que ninguém sabia. Um grito a despertou de seus pensamentos. Era o bispo caindo de joelhos, em desespero absoluto. Seus olhos transpareciam uma verdade ocultada por muito tempo. Você! Você não pode se aproximar! É perigoso! Mudo tudo isso. O seu pai, o que ele fez, Clara, era para proteger todos nós. Não, deixe isso acontecer. As palavras dele dispararam em sua mente como balas. Um estrondo ensurdecedor fez a terra tremer novamente. Algo estava acordando. Era o fim ou apenas o começo? Clara virou-se, a mente uma tempestade confusa. O que ela deveria fazer? A verdade estava ali, entrelaçada com o destino da vila. As dúvidas a consumiam. Deveria ela avançar e enfrentar aquilo que estava oculto? Ou recuar e preservar a paz de uma vida em que tudo era uma mentira? E mais, quem era seu pai de verdade? Com o coração acelerado, os olhos fixos na fenda, Clara sabia que não havia mais como voltar. As escolhas feitas agora moldariam seu futuro e de todos ao seu redor. Clara ficou paralisada, os olhos fixos na fenda que pulsava como um coração sombrio. O bispo, de joelhos, estava enganado, e os erros de seu pai estavam prestes a serem expostos. O medo a envolveu, um frio que subiu pela espinha. O bispo gritou novamente, mas sua voz soava distante. O mundo ao seu redor estava mudando. A luz da rachadura parecia chamar, como se sussurrasse verdades que estavam enterradas por gerações. Clara hesitou, mas a urgência a empurrou para a frente. O que é isso? Ela murmurou para ninguém em particular. Não tinha ideia, mas algo dentro dela se acendeu. Quando ela deu um passo em direção à fenda, o chão sob seus pés começou a tremer novamente. As pessoas ao seu redor se afastavam, gritando: "Cuidado! Volte!" Mas Clara estava hipnotizada. A luz a atraía como se tivesse um propósito que ela ainda não entendia. E então, no meio da confusão, algo se agitou dentro da fenda. Uma forma surgiu, como uma sombra tomando forma. Clara estendeu a mão, sem saber o que realmente buscava. O bispo gritou: "Clara, não faça isso!" O pânico em seu olhar a fez hesitar, mas era tarde demais. A silhueta saltou para fora e o que apareceu diante dela fez seu coração parar. Era uma mulher, mas não uma mulher comum. Ela tinha uma aura de poder. Seus olhos brilhavam com a mesma luz da fenda. E quando falou, a voz era como um eco de tempos antigos. "Clara, você finalmente chegou." Era uma entonação suave, mas carregava um peso que parecia perfurar a alma. Clara ficou atônita. Como essa mulher sabia seu nome? "Quem? É você?" Clara conseguiu perguntar, a voz saindo como um sussurro. A mulher sorriu, um sorriso que transbordava segredos e dor. "Eu sou a guardiã de tudo isso. Você é a última da linha, Clara. Está em sua mão agora decidir o destino." As pessoas ao redor estavam em estado de choque, murmurando, algumas até se ajoelhando, como se aquela figura fosse uma deusa. O bispo, em pé na sua frente, parecia mais velho, suas rugas se aprofundando sob o peso da revelação. "Não, isso não pode ser. É um erro." "Um erro?
A guardiã respondeu, virando-se para ele. O que você tem feito, bispo, é o verdadeiro erro. Você escondeu verdades para proteger a si mesmo. Os olhos do bispo se estreitaram. Clara percebeu uma fraqueza nele que nunca havia notado antes, como se sua vida inteira estivesse sustentada por mentiras. Então, em um movimento abrupto, a mulher apontou para a fenda. O que está ali é uma porta para as verdades que você sempre evitou. E o que seu pai fez foi para impedir que isso acontecesse. O choque nas palavras dela reverberou pela multidão como um trovão. Clara sentiu a angústia apertar seu coração. Você está dizendo que meu pai, ele fez o que tinha que fazer para proteger você e todos aqui de um mal maior. A revelação era mais dolorosa do que qualquer coisa que já sentira. Ela queria acreditar, mas tudo parecia tão surreal. As memórias de seu pai vieram a ela. As histórias, os olhares furtivos, a distância que sempre sentira. O bispo, mais nervoso agora, balançou a cabeça. Clara, não deixe isso te enganar. Você não sabe quem ela é. Mas a voz da mulher era como um mantra, impulsionando Clara. O poder está em suas mãos, mas você deve decidir. Continue escondida na escuridão ou enfrente sua verdade. A multidão em volta começou a murmurar entre si, o clima mudando. Clara estava em um campo de batalha emocional. Ela olhou para a fenda novamente e depois para o bispo. A dúvida se despedaçava em seu peito. Ela tinha segredos em sua linhagem que poderia mudar tudo. E então, um grito cortou o ar. Era um som agudo como um lamento. E Clara se virou para ver um grupo de figuras encapuzadas, emergindo do escuro, olhos fixos nela. Finalmente, a verdadeira guardiã. Como a sombra sussurrou, percebeu que a luta estava apenas começando e que seu papel nesta história era muito mais profundo do que imaginara. O passado estava alcançando, e as escolhas que faria a partir dali moldariam não apenas seu futuro, mas o da vila inteira. Clara sabia que tudo estava prestes a explodir. Poderia se render ou lutar. A decisão estava em suas mãos, e a fenda pulsava, esperando que ela escolhesse. Clara ficou paralisada, os olhos fixos na fenda pulsante. A presença da mulher era avassaladora, mas a tensão estava no ar. Figuras encapuzadas surgiram das sombras, como espectros do passado. O bispo, com expressão horrorizada, gritava algo que mal chegava aos ouvidos dela. Então, tudo aconteceu rapidamente. Uma das figuras encapuzadas, um homem com uma voz profunda e ecoante, avançou e rasgou a atmosfera tensa. Clara, é hora de você saber a verdade. Ele se despediu do capuz com um gesto dramático. Para seu horror, Clara reconheceu aquele rosto. Era seu irmão, Miguel, um homem que ela acreditava estar morto há anos. O mundo ao seu redor congelou. O que você está fazendo aqui? Miguel, como você... As palavras não saíam. A multidão estava paralisada, os murmúrios de choque ecoando na escuridão. O bispo, em choque, completamente atônito, recuou alguns passos. Isso não pode ser verdade. Miguel morreu. Não! Eu estou aqui, Clara. Fui forçado a desaparecer, mas sempre estive perto. Sua vida inteira é uma mentira. Ele olhou para o bispo, os olhos ardendo de raiva. Você escondeu isso de todos. O clima mudou. As pessoas começaram a sussurrar. A incredulidade se espalhando como fogo. O bispo, desesperado, tentou retomar o controle. Miguel, você não sabe o que está dizendo. Isso é perigoso.
Mas Clara só podia olhar para o irmão, um turbilhão de emoções a dominando. Eles não devem saber a verdade, Clara. Nosso pai te protegeu por tanto tempo, Miguel disse, sua voz embargada. Mas chegou a hora. Você precisa entender. A mulher guardiã observava tudo, impassível. O bispo, agora em um canto, parecia estar perdendo o controle de seus próprios segredos. Você é uma abominação! Ele não poderia ter voltado. Ele gritou, e a mudança de tom quase deixou Clara aturdida. Clara voltou seu olhar para a fenda, que agora tremia mais forte. Era como se a realidade estivesse se distorcendo e a luz avermelhada pulsava, chamando-a. Ela sentia um nó se formando na garganta. Mas o que está acontecendo? O que realmente é essa fenda? A angústia aumentava. É a fonte de tudo, Clara. O que seu pai fez foi proteger você e a vila, Miguel respondeu. Mas há algo que precisamos desenterrar antes que seja tarde demais. Ele estendeu a mão, como se buscando contato. Mas o olhar do bispo carregava raiva e medo. Então, algo mais ocorreu. As sombras começaram a se mover de forma mais intensa. Clara percebeu que outras figuras encapuzadas surgiam. Eram imensas e ameaçadoras, murmurando palavras que pareciam ecos de rituais antigos. "Não deixe isso acontecer!" uma delas gritou, acrescentando mais confusão ao caos. "Vocês não valem a pena!" A mulher guardiã insistiu, desafiando as novas figuras. A tensão estava insuportável. Clara precisava decidir. O que esses segredos realmente significavam? "Clara, escolha!" Miguel gritou. "Você pode mudar tudo ou permitir que a escuridão consuma a vila e todos que ama." Naquele instante, Clara percebeu que a batalha não era apenas dela, mas de toda a linhagem. Era uma guerra antiga e silenciosa. Uma que seu pai e agora seu irmão tentaram esconder. Mas antes que qualquer decisão pudesse ser tomada, um grito ensurdecedor cortou o ar. A fenda começou a se abrir, e a luz avermelhada parecia absorver tudo ao redor. Clara estava em choque, separada entre o que ali estava e o que estava prestes a ser revelado. Poderia confiar em Miguel? O bispo arriscava tudo para manter os outros no poder, mas a verdade ardia em seu coração como fogo. Com a multidão ao seu redor em pânico, Clara sentiu a pressão máxima. Ela precisava agir, mas o tempo estava se esgotando. Por onde começar? Aquelas palavras ecoavam em sua mente, e ela percebeu que toda a sua vida estava prestes a mudar para sempre. E no fundo, uma certeza aterrorizante surgiu. A escolha que fizesse ali definiria não apenas seu destino, mas o destino da vila inteira. Clara ficou paralisada, os olhos fixos na fenda pulsante. A presença da mulher era avassaladora, mas a tensão estava no ar. Figuras encapuzadas surgiram das cimbras, como espectros do passado. O bispo, com expressão horrorizada, gritava algo que mal chegava aos ouvidos dela. Então, tudo aconteceu rapidamente. Uma das figuras encapuzadas, um homem com uma voz profunda e ecoante, avançou e rasgou a atmosfera tensa. "Clara, é hora de você saber a verdade." Ele se despediu do capuz com um gesto dramático. Para seu horror, Clara reconheceu aquele rosto. Era seu irmão Miguel, um homem que ela acreditava estar morto há anos. O mundo ao seu redor congelou. "O que você está fazendo aqui? Miguel, como você..." As palavras não saíam. A multidão estava paralisada, os murmúrios de choque ecoando na escuridão. O bispo, em choque completo, recuou alguns passos. "Isso não pode ser verdade! Miguel morreu!"
Não! Eu estou aqui, Clara. Fui forçado a desaparecer, mas sempre estive perto. Sua vida inteira é uma mentira. E olhou para o bispo, os olhos ardendo de raiva. Você escondeu isso de todos. O clima mudou. As pessoas começaram a sussurrar, a incredulidade se espalhando como fogo. O bispo, desesperado, tentou retomar o controle. Miguel, você não sabe o que está dizendo. Isso é perigoso. Mas Clara só podia olhar para o irmão, um turbilhão de emoções a dominando. Eles não devem saber a verdade, Clara. Nosso pai te protegeu por tanto tempo. Miguel disse, sua voz embargada. Mas chegou a hora. Você precisa entender. A mulher guardiã observava tudo, impassível. O bispo, agora em um canto, parecia estar perdendo o controle de seus próprios segredos. Você é uma abominação! Ele não poderia ter voltado! Ele gritou, e a mudança de tom quase deixou Clara aturdida. Clara voltou seu olhar para a fenda, que agora tremia mais forte. Era como se a realidade estivesse se distorcendo. E a luz, avermelhada, pulsava, chamando-a. Ela sentia um nó se formando na garganta. Mas o que está acontecendo? O que realmente é essa fenda? A angústia aumentava. É a fonte de tudo, Clara. O que seu pai fez foi proteger você e a vila, Miguel respondeu. Mas há algo que precisamos desenterrar antes que seja tarde demais. Ele estendeu a mão, como se buscando contato. Mas o olhar do bispo carregava raiva e medo. Então algo mais ocorreu. As sombras começaram a se mover de forma mais intensa. Clara percebeu que outras figuras encapuzadas surgiam. Eram imensas e ameaçadoras, murmurando palavras que pareciam ecos de rituais antigos. Não deixe isso acontecer! Uma delas gritou, acrescentando mais confusão ao caos. Vocês não valem a pena! A mulher guardiã insistiu, desafiando as novas figuras. A tensão estava insuportável. Clara precisava decidir. O que esses segredos realmente significavam? Clara, escolha! Miguel gritou. Você pode mudar tudo ou permitir que a escuridão consuma a vila e todos que ama. Naquele instante, Clara percebeu que a batalha não era apenas dela, mas de toda a linhagem. Era uma guerra antiga e silenciosa, uma que seu pai e agora seu irmão tentaram esconder. Mas antes que qualquer decisão pudesse ser tomada, um grito ensurdecedor cortou o ar. A fenda começou a se abrir e a luz avermelhada parecia absorver tudo ao redor. Clara estava em choque, separada entre o que ali estava e o que estava prestes a ser revelado. Poderia confiar em Miguel? O bispo arriscava tudo para manter os outros no poder, mas a verdade ardia em seu coração como fogo. Com a multidão ao seu redor em pânico, Clara sentiu a pressão máxima. Ela precisava agir, mas o tempo estava se esgotando. Por onde começar? Aquelas palavras ecoavam em sua mente e ela percebeu que toda sua vida estava prestes a mudar para sempre. E no fundo, uma certeza aterrorizante surgiu. A escolha que fizesse ali definiria não apenas seu destino, mas o destino da vila inteira. Então a fenda se abriu ainda mais e uma onda de energia varreu o lugar. Clara hesitou, o medo tomando conta dela. De repente, do fundo da fenda, uma sombra se ergueu. Uma figura colossal que fez as pessoas recuarem em horror. Era um ser com rostos de sua história,
seus ancestrais, cada rosto uma história, um segredo, uma dor. A figura começou a falar, e enquanto suas palavras ecoavam, a terra tremeu. Clara, sua verdadeira herança não é de proteção, mas de poder e destruição. Aquilo que você escondeu está prestes a ser revelado, disse a entidade, cada palavra vibrando no ar. Não! O grito do bispo reverberou, mas já era tarde. Clara sentiu seu mundo girar, e a figura olhou diretamente para ela. Você é o coração da sabedoria e do terror. A guardiã de um legado que poderá tanto curar quanto destruir. Neste momento, as palavras do bispo ecoaram na mente de Clara, misturadas com o que Miguel havia revelado. O que ela estava prestes a descobrir não se limitava às suas escolhas, mas envolvia a própria essência da vila e seu sangue. Clara, você precisa decidir, gritou Miguel. Mas a verdade estava tão próxima. Então, com os olhos fixos na fenda e as figuras encapuzadas agora paralisadas, o interior de Clara começou a se agitar. O que cada um deles sabia poderia mudar tudo. E quando a sombra deu um passo à frente, as revelações começaram a fluir, transformando as relações entre eles. Clara percebeu que suas escolhas poderiam não apenas afetar seu destino, mas também a essência da mesma vila que pensou conhecer tão bem. E naquele momento de profunda dúvida, a pergunta ecoou em sua mente. Ela realmente estava pronta para enfrentar o que estava prestes a ser revelado. Clara ficou paralisada, os olhos fixos na fenda pulsante. A presença da mulher era avassaladora, mas a tensão estava no ar. Figuras encapuzadas surgiram das sombras como espectros do passado. O bispo, com expressão horrorizada, gritava algo que mal chegava aos ouvidos dela. Então, tudo aconteceu rapidamente. Uma das figuras encapuzadas, um homem com uma voz profunda e ecoante, avançou e rasgou a atmosfera tensa. Clara, é hora de você saber a verdade! Ele se despediu do capuz com um gesto dramático. Para seu horror, Clara reconheceu aquele rosto. Era seu irmão, Miguel, um homem que ela acreditava estar morto há anos. O mundo ao seu redor congelou. O que você está fazendo aqui? Miguel, como você? As palavras não saíam. A multidão estava paralisada, os murmúrios de choque ecoando na escuridão. O bispo, em choque completo, recuou alguns passos. Isso não pode ser verdade. Miguel morreu. Não! Eu estou aqui, Clara! Fui forçado a desaparecer, mas sempre estive perto. Sua vida inteira é uma mentira! Ele olhou para o bispo, os olhos ardendo de raiva. Você escondeu isso de todos. O clima mudou. As pessoas começaram a sussurrar. A incredulidade se espalhando como fogo. O bispo, desesperado, tentou retomar o controle. Miguel, você não sabe o que está dizendo. Isso é perigoso. Mas Clara só podia olhar para o irmão, um turbilhão de emoções a dominando. Eles não devem saber a verdade, Clara. Nosso pai te protegeu por tanto tempo. Miguel disse, sua voz embargada, mas chegou a hora! Você precisa entender. A mulher guardiã observava tudo, impassível. O bispo, agora em um canto, parecia estar perdendo o controle de seus próprios segredos. Você é uma abominação. Ele não poderia ter. Voltado! Ele gritou. E a mudança de tom quase deixou Clara aturdida. Clara voltou seu olhar para a fenda, que agora tremia mais forte. Era como se a realidade estivesse se distorcendo, e a luz avermelhada pulsava, chamando-a. Ela sentiu um nó se formando na garganta.
Mas o que está acontecendo? O que realmente é essa fenda? A angústia aumentava. É a fonte de tudo, Clara. O que seu pai fez foi proteger você e a vila, Miguel respondeu. Mas há algo que precisamos desenterrar antes que seja tarde demais. Ele estendeu a mão, como se buscando contato, mas o olhar do bispo carregava raiva e medo. Então, algo mais ocorreu. As sombras começaram a se mover de forma mais intensa. Clara percebeu que outras figuras encapuzadas surgiam. Eram imensas e ameaçadoras, murmurando palavras que pareciam ecos de rituais antigos. Não deixe isso acontecer! Uma delas gritou, acrescentando mais confusão ao caos. Vocês não valem a pena. A mulher guardiã insistiu, desafiando as novas figuras. A tensão estava insuportável. Clara precisava decidir. O que esses segredos realmente significavam? Clara, escolha! Miguel gritou. Você pode mudar tudo, ou permitir que a escuridão consuma a vila e todos te amam. Naquele instante, Clara percebeu que a batalha não era apenas dela, mas de toda a linhagem. Era uma guerra antiga e silenciosa. Uma que seu pai e agora seu irmão tentaram esconder. Mas antes que qualquer decisão pudesse ser tomada, um grito ensurdecedor cortou o ar. A fenda começou a se abrir e a luz avermelhada parecia absorver tudo ao redor. Clara estava em choque, separada entre o que ali estava e o que estava prestes a ser revelado. Poderia confiar em Miguel? O bispo arriscava tudo para manter os outros no poder, mas a verdade ardia em seu coração como fogo. Com a multidão ao seu redor em pânico, Clara sentiu a pressão máxima. Ela precisava agir, mas o tempo estava se esgotando. Por onde começar? Aquelas palavras ecoavam em sua mente. E ela percebeu que toda a sua vida estava prestes a mudar para sempre. E no fundo, uma certeza aterrorizante surgiu. A escolha que fizesse ali definiria não apenas seu destino, mas o destino da vila inteira. Então, a fenda se abriu ainda mais, e uma onda de energia varreu o lugar. Clara hesitou, o medo tomando conta dela. De repente, do fundo da fenda, uma sombra se ergueu. Uma figura colossal que fez as pessoas recuarem em horror. Era um ser com rostos de sua história, seus ancestrais. Cada rosto uma história, um segredo, uma dor. A figura começou a falar. Enquanto suas palavras ecoavam, a terra tremeu. Clara, sua verdadeira herança não é de proteção, mas de poder e destruição. Aquilo que você escondeu está prestes a ser revelado, disse a entidade, cada palavra vibrando no ar. Não! O grito do bispo reverberou. Mas já era tarde. Clara sentiu seu mundo girar, e a figura olhou diretamente para ela. Você é o coração da sabedoria e do terror, a guardiã de um legado que poderá tanto curar quanto destruir. Neste momento, as palavras do bispo ecoaram. Na mente de Clara, misturadas com o que Miguel havia revelado. O que a estava prestes a descobrir não se limitava às suas escolhas, mas envolvia a própria essência da vila e seu sangue. Clara, você precisa decidir! Gritou Miguel. Mas a verdade estava tão próxima. Então, com os olhos fixos na fenda e as figuras encapuzadas agora paralisadas, o interior de Clara começou a se agitar. O que cada um deles sabia poderia mudar tudo. E quando a sombra deu um passo à frente, as revelações começaram a fluir, transformando as relações entre eles. Clara percebeu que suas escolhas poderiam não apenas afetar seu destino, mas também a essência da mesma vila que pensou conhecer tão bem. E naquele momento de profunda dúvida,
A pergunta ecoou em sua mente. Ela realmente estava pronta para enfrentar o que estava prestes a ser revelado? Naquele instante, algo inesperado aconteceu. Uma figura nova surgiu das sombras. Uma mulher que Clara não reconhecia, mas que exibia um semblante familiar. Olhos dela brilhavam com uma intensidade que paralisou todo o ambiente. Chega! Eu vim pôr um fim a isso! A voz era poderosa e autoritária, e todos se viraram, atônitos. Quem é você? Perguntou Clara, a confusão se misturando à incredulidade. A mulher sorriu, um sorriso que tinha tanto de tristeza quanto de determinação. Sou a verdade que vocês tanto temem. Sou sua mãe, Clara. Aquela que acreditaram ter deixado para trás. O choque foi palpável. O bispo ficou em silêncio, embasbacado, e Miguel mal acreditava no que ouvia. Clara não conseguia processar a revelação. Sua mente estava uma tempestade. A mulher continuou. Eu retornei para que você entendesse o que realmente está em jogo. Essencialmente, esta fenda é nosso legado e também uma prisão. Suas palavras reverberaram como um eco distante. O que isso significa? Miguel perguntou, sua voz carregada de expectativa. Significa que o poder que vocês acreditam perigosamente que é apenas de uma linhagem é, na verdade, uma maldição. A linha de sangue que você carrega, Clara, não só dá poder, mas também a responsabilidade de decidir o que se torna dessa linhagem. O horror começou a preencher a corrente de murmúrios que emergiam da multidão. Clara sentiu um nó na garganta. Você era viva? Era tudo muito intenso, como um pesadelo. A cada respiração, a verdade do que ela estava ouvindo a abalava mais. A mãe, com um olhar profundo, respondeu: Tentei proteger você de um destino que não era seu, mas agora o destino está em suas mãos. Narrativas de amor, dor e escolhas esquecidas estavam prestes a serem renovadas. A fenda, que antes era uma porta para o desconhecido, agora se tornou um símbolo de tudo o que Clara lutava para entender. Clara olhou para os presentes. O que havia além do que o bispo tinha escondido? Ela estava pronta para o que viria a seguir. Ou havia algo ainda mais horrendo em sua linhagem? Clara ficou aturdida, os olhos fixos na fenda pulsante diante dela. A mulher que se apresentou como sua mãe parecia desviar toda a atenção, e o ar ao redor estava carregado de tensão. Miguel, ainda incrédulo, tentava entender a extensão da revelação. Enquanto o bispo se contorcia, incapaz de aceitar aquela verdade. Você está viva? As palavras saíram da boca de Clara em um fio de voz, mal acreditando no que ouvia. A mãe sorriu tristemente, e em seu olhar havia uma mistura de amor e dor. Eu voltei para te guiar, Clara. O que os homens aqui não compreendem é que o poder que você carrega pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Sua voz tremia, mas a determinação reluzia em seus olhos. Essa fenda não é só um portal, é um testamento do que sua linhagem esconde. E a única maneira de libertar todos nós é confrontar o passado. Enquanto a mulher falava, Clara sentiu que algo se agigantava atrás dela. A sombra da figura colossal no fundo da fenda parecia ganhar vida, pulsando junto às palavras de sua mãe. O clima mudou drasticamente. O deslumbre entre as pessoas que estavam ali transformou-se em pânico. Olha! Alguém gritou, apontando para a fenda. Clara virou-se
e uma onda de horror a abateu. A luz avermelhada brilhou como se estivesse viva. E antes que pudesse processar o que acontecia, uma mão enorme estendeu-se da fenda. Agarrando Clara com força, ela gritou, sentindo-se arrastada em direção ao abismo. Mas a mão não era hostil, era familiar. Era como se estivesse sendo puxada por um laço de sangue e dor, pela própria essência de quem ela era. Os olhos da mulher se arregalaram e no instante em que o que aconteceu, um labirinto de memórias irrompeu na mente de Clara. Visões da menina que sempre foi se misturaram com imagens de um passado sombrio. A velha igreja em chamas, rituais obscuros, seus pais desesperados. Clara! A mulher gritou, tentando alcançá-la, mas já era tarde. A luz da fenda começava a se intensificar e suas sombras absorviam tudo ao redor. Num instante, o mundo ficou em silêncio. O bispo, Miguel e a multidão estavam paralisados. E Clara percebeu uma verdade esmagadora. O ser colossal que havia surgido era, na verdade, seu avô, o homem que havia supostamente morrido em busca de poder e trevas. Você não pode e não deve ignorar quem você é. A figura rugiu, sua voz retumbando como um trovão. Diante daquela revelação, Clara sentiu a raiva se erguer dentro dela. Você me traiu, avô. Sua busca por poder destruiu nossa família. A imagem do avô, definhando sob o peso de seus pecados, apareceu e a fenda continuou a se abrir. O ódio dela estava claro, mas ao se conectar com a figura, algo ressoou em seus ossos, revelando que um poder muito mais profundo a unia aos que estavam presentes. Não é só sua escolha, Clara. Estamos todos entrelaçados. A voz de sua mãe ecoou, mas a tensão aumentava. Os ancestrais começaram a se mover, a multidão recuava e os ecos de suas lições e legados se misturavam às sombras que flutuavam ao seu redor. Escutem, Miguel chorou, tentando fazer sentido da confusão. Temos que unir forças, essa fenda está nos chamando. Mas suas palavras foram abafadas por um grito alto e agudo. Das sombras surgiu uma figura que todos reconheceram. Uma mulher de olhos frios e cabelos longos. Era Raquel, a antiga guardiã da vila, mas agora parecia ainda mais ameaçadora, sua presença infundida com uma fúria ancestral. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Cada um de vocês trouxe isso para cá. O olhar dela cortou o ar e Clara percebeu que entre eles havia uma teia de segredos e mentiras que até então estavam escondidos. Raquel moveu uma mão e o chão tremia. Você não pode parar, Raquel! Gritou o bispo desesperado. Tudo está em jogo. Nesse instante, tudo desmoronou. Clara viu a primeira centelha de desespero no olhar do bispo. Raquel sorriu. Vocês pensaram que estavam sãos, mas a verdade... que estão perdidos, e agora todos pagarão o preço. Com essas palavras, as sombras ao redor da fenda giraram, revelando o que parecia uma tempestade vinda de dentro dela. Clara sentiu que tudo mudava e um profundo dilema surgiu dentro de si. Eram aqueles que estavam em sua vida realmente amigos ou apenas peças em um jogo muito maior? A pergunta ecoou em sua mente, enquanto novos segredos se desdobravam. Era apenas o começo do que estava prestes a explodir. E a tensão no ar sugeria que ninguém sairia ileso daquela fenda. Clara olhou para os rostos confusos ao seu redor, agora questionando a lealdade dos que estavam próximos.
A escolha que ela tivesse que fazer não era apenas pessoal, coletiva e devastadora. Um poder emanando de sua linhagem. Ela sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Clara estava ali, paralisada, com os olhos fixos na fenda pulsante, enquanto as revelações se desenrolavam diante dela. A mãe, uma figura que havia supostamente desaparecido, e Miguel, seu irmão que acreditava estar morto. A tensão no ar se tornava palpável e a luz avermelhada da fenda parecia consumir tudo ao seu redor. Um profundo dilema ecoava na sua mente. Suas escolhas poderiam mudar tudo. Então, no meio da comoção, um estrondo surdo irrompeu e o chão sob os pés de Clara começou a tremer. As figuras encapuzadas, antes imponentes, agora pareciam hesitar. A fenda começou a emitir uma bruma densa que se espalhou pelo ar, envolvendo todos em um manto de escuridão. Clara sentia o coração disparar no peito, enquanto aquela energia a envolvia. A mulher guardiã, que parecia ter o controle da situação, olhou fixamente para o avô que emergia da fenda. Com um gesto rápido, ela apontou para Clara. Você não entende, não é? Ele não é o que parece. As palavras voaram como um vento gelado, atingindo a todos ao redor. E neste momento, a luz começou a mudar. Do fundo da fenda, uma imensa sombra se projetou, explorando o ambiente com uma força devastadora. Os murmúrios da multidão se tornaram gritos, e em meio ao caos, Clara avistou uma nova figura surgindo das trevas. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Era uma versão jovem de sua mãe, radiante, como se o tempo não tivesse a tocado. E ela olhou para Clara com um semblante séria. Você precisa saber a verdade, Clara. Ele não é seu avô. Ele é? A frase ficou no ar como um eco aterrorizante. O bispo balançou a cabeça descontroladamente, gritando: Isso não pode ser verdade. Clara, não ouça! Mas as palavras da mulher a hipnotizaram. Ele é uma cópia, uma criatura feita das sombras que sua verdadeira linhagem tem tentado silenciar. O poder que você sente não é seu, é dele. O choque tomou conta de Clara, como uma onda arrasadora. Olhar fixo para aquele momento, percebeu que a força que estava em jogo não era apenas de sua linhagem, mas de algo muito mais profundo e sinistro. A multidão olhava entre o espanto e a raiva, quase todos em estado de negação. Miguel estava em choque, balançando a cabeça. Isso não faz sentido. Mas a mulher continuou, como uma tempestade de revelações. O que você viu em seu passado, as visões de rituais e a fenda, tudo isso é um reflexo de partes de você que foram ocultadas. Clara sentiu as peças do quebra-cabeça se encaixarem, mas a dor era intensa. O avô, que acreditara que fosse seu protetor, era, na verdade, o responsável pelos horrores que sua linhagem carregava. Ele havia manipulado o passado de sua família, e todo o legado estava em jogo. As sombras detrás de si começaram a se mover, ansiosas, como se quisessem fugir daquela verdade. Não deixe que ele controle você! A mulher gritou, estendendo a mão como um raio de esperança em meio à devastação. Você é mais forte do que ele pensa. Você é a resposta para os segredos que foram enterrados. O rosto do bispo escureceu. O pavor em seus olhos se amplificou. Ela está errada, Clara. Você não sabia o que estava fazendo. E era nesse instante que Clara, ao invés de recuar, avançou.
O amor e a confiança em sua mãe agora estavam entrelaçados à sua determinação. Eu não sei quem sou, mas sei o que você fez, e não deixarei que isso continue. Sua voz ressoou, refletindo um poder que até então desconhecia. Mas antes que pudesse completar suas palavras, um rugido retumbante ecoou da fenda e uma nova sombra se projetou. A criatura colossal consumindo todo o espaço, tomando a atenção de todos novamente. O mundo parecia desmoronar, mas o aviso já havia sido dado. Agora, Clara tinha que escolher: ficar em meio às sombras ou confrontar a verdade devastadora que levava dentro de si. Ali, no olho da tempestade, a fenda pulsava enquanto Clara percebia que a batalha estava longe de terminar. Seus laços familiares agora estavam mais complicados do que nunca, e a revelação traria consequências mais sombrias do que ela poderia imaginar. As perguntas fervilhavam em sua mente. Quem realmente era ela? E até onde a verdade a levaria? Clara estava ali, paralisada, com os olhos fixos na fenda pulsante diante dela. A mulher que se apresentara como sua mãe parecia desviar toda a atenção, e o ar ao redor estava carregado de tensão. Miguel, seu irmão, ainda incrédulo, tentava entender a extensão da revelação. A luz avermelhada da fenda parecia consumir tudo ao seu redor. Um profundo dilema ecoava na sua mente. Suas escolhas poderiam mudar tudo. Então, um estrondo profundo ecoou pelo ar, fazendo o chão tremer sob os pés de Clara. As figuras encapuzadas hesitaram. Um pânico desenfreado se espalhou entre elas. Uma vibração crescente tomou conta da fenda, como se algo poderoso estivesse prestes a romper a superfície. Clara teve uma sensação de que algo estava prestes a mudar de forma irreversível. Um forte raio de luz se rompeu da fenda, banhando todos em um brilho ofuscante. Clara, Miguel, sua mãe, o bispo, todos foram tomados pela luz. E com um grito estridente, a figura colossal que emergia da fenda ficou parada, como se tivesse sido paralisada pelo choque. Mas então, à medida que a luz dissipava, Clara fez uma descoberta terrível. A figura colossal que todos temiam começou a se transformar lentamente. Roupa por roupa, a forma se desfez, revelando não um monstro, mas ela mesma. Clara ficou sem palavras. O que estava diante dela era seu próprio reflexo projetado da fenda. O bispo tropeçou para trás, com os olhos esbugalhados, incapaz de processar a realidade diante dele. Não, isso não pode ser, ele balbuciou. Miguel olhou para Clara, o terror estampado em seu rosto. Mas o que significa isso? Você é a mesma? Ele estava confuso, assim como todos lá. Você não entende, Miguel! Clara gritou, seu coração acelerando. Esse ser, ele está conectado a mim! A fervorosa luz da fenda agora pulsava em um ritmo frenético, como se estivesse consumindo todos os segredos que Clara achou que conhecia. A mulher, sua mãe, avançou para Clara, um olhar de horror e compreensão misturados. Clara, todos temos um passado, mas o seu é mais profundo do que imagina. Você sempre esteve ligada a isso, e agora você deve decidir. Nesse instante, a sombra da figura colossal fez um movimento frenético, assemelhando-se a Clara em seus piores pesadelos. Liberdade, desejo, poder! A sombra ecoou, e as palavras reverberaram nas almas dos presentes, como um lamento coletivo. Você não pode confiar nisso! O bispo gritou, sua voz tensa.
Ela é a corrupção, o que sua linhagem realmente guarda. As palavras dele começaram a fazer sentido, mas a confusão ainda dominava Clara. Ela estava presa entre a luz e a escuridão, entre a verdade e a mentira. Então a mulher guardiã se aproximou, seu olhar intenso. Você precisa entender, Clara. Sua essência é a chave para a fenda, mas está entrelaçada com as sombras do seu passado. Você é a guardiã do que é bom e do que é ruim. Deve aceitar a verdade, independente do custo. Clara sentiu uma pressão pesada em seu peito, seu coração batendo freneticamente. Não era apenas sobre ela, era sobre a vila, a maldição que o cercava. Mas então a sombra, uma cópia de Clara, fez um movimento arriscado, estendendo as mãos em direção à sua origem. A conexão ficou clara. A sombra buscava ser libertada. Junte-se a mim, Clara! A cópia gritou, a voz um eco distorcido. Nós somos iguais, com o mundo ao seu redor em um caos crescente. Clara teve a intuição de que essa não era apenas uma decisão de salvar a vila, mas de confrontar a parte mais sombria de si mesma. O que ela escolheria? E mais importante, quem ela realmente era? O mistério agora estava mais profundo do que nunca. E tudo poderia mudar a qualquer momento. A luz da fenda estourou novamente. E Clara sentiu que a tempestade estava apenas começando. Clara sentiu um frio na espinha ao encarar o enorme reflexo dela mesma. A fenda pulsava. A luz avermelhada e a sombra colossal faziam sua cabeça girar. O avô, o bispo, Miguel, todos olhavam com medo e confusão. O que estava acontecendo? E se aquela versão obscura de si mesma quisesse dominá-la? Não! Ela gritou, tentando controlar o pânico. Isso não pode ser o que sou. As vozes todas se mesclaram em um grito coletivo, um emaranhado de medos e dúvidas. O ser diante dela começou a se contorcer. As linhas que delineavam a sombra de Clara piscavam com uma intensidade que queimava, como se fossem chamas. Você quer me ignorar? A sombra replicou, a voz ecoando no espaço como um trovão. Eu sou o que você teme, a verdade que você esconde. O silêncio bateu como um soco na barriga. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés, como se quisesse engoli-la. O que você quer de mim? Perguntou, a voz quase imperceptível. As respostas estavam a um passo, mas a escolha dependia dela. Seguir em frente ou recuar, expondo a dor mais profunda de sua linhagem. Liberdade! A sombra gritou mais uma vez, estendendo as mãos. Junte-se a mim para quebrar estas correntes. Clara sentiu um nó na garganta. Era isso que a sombra representava. Os segredos da família. A dor que sempre sentiu. As mentiras escondidas por trás de cada sorriso. E havia algo mais. Uma centelha de esperança. Miguel, sua voz entrecortada, gritou desesperadamente. Clara, não! Você não pode se deixar dominar por isso. E mesmo sob a pressão, o olhar de sua mãe era firme. Clara! O poder não está na escuridão, mas na luz que você escolhe trazer para isso. Um arrepio percorreu a coluna de Clara. Ela não podia ceder. O amor por sua família, a proteção que sempre desejou, pulsava dentro dela como um sol nascente. Tremendo, mas firme, Clara deu um passo à frente. Eu não sou você, gritou, sua voz forte. Eu escolho quem eu quero ser. A fenda pulsou. A luz avermelhada começou a clarear. Clara fechou os olhos por um breve momento,
sentindo que a cada palavra de determinação a sombra recuava. Eu escolho a verdade, a liberdade e a luz. Ao pronunciar essas palavras, um brilho envolvente iluminou o espaço, dissipando as trevas que cercavam a fenda. Quando a luz finalmente se acalmou, Clara encontrou-se sozinha no meio das ruínas da igreja. O silêncio era ensurdecedor. Ela olhou ao redor. Miguel e sua mãe também estavam ali, mas não pareciam mais assustados. O bispo, por sua vez, observava, uma expressão de aceitação no rosto. A fenda agora não estava mais pulsante, mas exibia uma beleza serena. Você fez a escolha certa, Clara, disse sua mãe, com voz trêmula, mas cheia de orgulho. O peso do mundo parecia ter sido tirado de seus ombros. Agora estamos livres. Miguel sorriu, revelando uma nova esperança. Vamos consertar o que foi quebrado. Precisamos mostrar à vila a verdade. Clara olhou para a comunidade ao seu redor. Era hora de reconstruir, de trazer à tona o que sempre foi oculto. Mas enquanto eles se dirigiam à vila, uma sensação de frio tomou conta de Clara. A lembrança de que a batalha contra a escuridão estava longe de terminar. O que mais estava escondido nos segredos de sua linhagem? Quais sombras ainda poderiam voltar? Não havia garantias de paz. Mas uma coisa estava clara. Ela estava disposta a lutar. E, enquanto Clara e sua família seguiam em frente, um novo capítulo começava. A luz do futuro brilhava à frente, mas o eco das decisões passadas ainda ressoava nas sombras das ruínas. O mistério aguardava, batedor, e as perguntas só se multiplicavam. E antes de ir, uma nota importante! Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias explosivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.